Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali, tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e lá espere minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. Ele teve de ser conduzido para Damasco e esteve lá 3 dias cegos. Ele ficou sem comer e beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão. Ananias? Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém, e ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias: Vá fazer o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu lhe mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, encontrou Saulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você na estrada me enviou para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e recupere a sua vista. No mesmo instante, foi como se tivessem caído escamas dos seus olhos, e Saulo pôde enxergar outra vez e foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco por vários dias e foi para a sinagoga, a fim de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levá-los presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia cada vez mais na pregação, e os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente Cristo. Depois de algum tempo, os líderes judaicos resolveram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo foi informado dos planos deles, de que estavam vigiando os portões da cidade dia e noite, preparados para matá-lo. Então, durante a noite, alguns dos discípulos desceram Saulo num cesto, através de uma janela no muro da cidade. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele. Pensavam que estava fingindo e que não fosse realmente um discípulo. Então Barnabé levou Saulo aos apóstolos e contou como ele tinha visto o Senhor no caminho de Damasco, o que o Senhor tinha dito e tudo a respeito de sua poderosa pregação no nome de Jesus. Assim, eles receberam Saulo e depois disso ele andava livremente em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Foi então que alguns dos judeus de língua grega com os quais ele tinha discutido conspiraram para matar Saulo. Contudo, quando os outros crentes souberam desse perigo, levaram-no a Cesareia e o enviaram à cidade dele, Tarso. Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e crescia em força e em número. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Pedro viajava de um lugar para outro a fim de visitar a todos. Em uma de suas viagens, foi visitar os crentes na cidade de Lida. Ali encontrou um homem paralítico chamado Enéas, acamado há 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e faça sua cama. Então ele se levantou no mesmo instante. A população inteira de Lida e de Sarona voltou-se para o Senhor quando viram Enéas curado. Na cidade de Jope havia uma mulher chamada Tabita, que em grego é Dorcas, uma crente que estava sempre praticando boas obras e dando esmolas. Por esse tempo ela ficou doente e morreu.
Os amigos dela prepararam o sepultamento e puseram Dorcas numa sala elevada. Mas quando souberam que Pedro estava ali perto de Lida, mandaram 2 homens lhe dizer: por favor, venha depressa para Jope. Assim Pedro foi com eles, e logo que chegou, levaram Pedro para cima, ao lugar onde Dorcas estava. A sala se encontrava cheia de viúvas que choravam e mostravam-lhe os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito para elas. Mas Pedro pediu que saíssem todas do quarto, e então se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: levante-se, Tabita. E ela abriu os olhos. Quando viu a Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. Então chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. A notícia correu por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu muitos dias em Jope, morando com Simão, o curtidor.